Oi minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer um desabafo, uma conversa que pode trazer aquele choque de realidade para alguns, né? Para outros não, porque tem gente que já é do meio, então já entende. Mas queria conversar um pouquinho com vocês sobre, né, empreendedorismo para quem é pobre. Então, a gente vê muito relato. Enquanto isso, eu vou finalizar meu cabelo aqui e desembaraçar com vocês. Só mesmo conversar, hoje eu não tenho encomenda. Então, queria trazer pra vocês aí vários assuntos, não fiz roteiro nem nada. Então, vai ser muito assim da minha cabeça, o que vier na minha cabeça. Quando a gente começa a empreender, é muito normal a gente pesquisar sobre isso na internet, né? E a gente vê muita lição, muito vídeo ensinando como que a gente faz pra vender, como que a gente faz pra atrair cliente, como que a gente faz pra ter sucesso, como que a gente faz pra enricar. E a gente vai pegando uma dica, outra, vai testando, vai colocando em prática. No final a gente vê que muita coisa não dá certo e a gente se frustra. É muito normal isso, eu já fiz muito isso. E aí, queria trazer um pouco pra vocês sobre como é a realidade. Pra quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Semiramis, eu empreendo há 7 anos, sou confeiteira, trabalho em casa. Então, sei um pouquinho do que eu tô falando, né? E vou falar um pouco da minha experiência, da minha realidade. O empreendedorismo, minha gente, na real, é muito diferente do que a gente vê na internet. Muito conteúdo que a gente vê na internet, a gente percebe que não funciona. Por quê? Porque são conteúdos, na maioria das vezes, de pessoas ricas querem ensinar como que o pobre vai fazer para enriquecer. E a gente sabe que isso não dá certo, minha gente. Por quê? Quem já se ligou aí um pouquinho de como que é esses conteúdos, a gente sabe que o rico, ele tem uma mentalidade muito aflorada, ele acha que é tudo muito fácil, ele acha que é só você se dedicar que você vai conseguir ganhar R$1 milhão em um ano. Então, assim, as dicas são muito fora da realidade. Então, se você for colocar em prática, você vai ver que não vai dar certo. Por quê? Porque não tem como, minha gente, você fazer, faça tal coisa, acorde 5 horas da manhã, faça isso, faça aquilo, você vai ganhar muito dinheiro. É totalmente fora da realidade, a gente sabe que não dá certo. Então, quando a gente começa a consumir esse tipo de conteúdo, colocar em prática, esperando ter o mesmo resultado, a gente se frustra porque a gente não tem o mesmo resultado. E é muito normal isso. Quando eu comecei, eu aprendi também muita coisa, mas eu fui filtrando também muita coisa que eu sabia que não ia dar certo. Quando eu via assim, eu dizia, não, isso eu não vou conseguir fazer. Sabe aquele vídeo que eu postei aqui pra vocês, falando sobre o atendimento? Não faço, coisas que eu não faço no meu atendimento. Ficar atrás do cliente perguntando, quando você vai fechar? O que é que eu posso fazer pra você fechar? Esse tipo de coisa, sabe? Então, essas coisas assim eu filtro e eu digo, isso aqui eu não vou fazer porque eu não gosto disso como cliente, então eu não vou fazer com o meu cliente. Então, na realidade, pra gente conseguir algum resultado legal, pra gente ter uma recompensa boa, você precisa de dinheiro. Essa é a real. Você quer empreender e ganhar dinheiro, você já precisa ter dinheiro. Então, eu quero começar. Quando a gente vai começar, vamos começar no começo, né? Quando a gente vai abrir uma loja, se você não precisar produzir aquela coisa, tipo, eu vou fazer bolo como eu vou fazer pastel, eu vou fazer coxinha, eu vou fazer roupa. Se você não precisar produzir do zero, você já pula uma etapazinha aí, que é fazer um curso para aprender a fazer aquilo. Então, você já não vai precisar fazer esse curso para aprender a fazer o produto. Beleza, você já economiza um pouquinho aí. Então, se você for, vou vender roupa, né? Você compra e vende. Você não vai precisar produzir a roupa. Vamos trazer isso para o ramo da confeitaria, porque quem é meu seguidor ou é confeiteira ou quer ser confeiteira, né? Então, vamos trazer isso para a realidade da confeitaria. Eu, quando comecei, eu precisava aprender a fazer bolo, porque eu nunca tinha feito bolo na minha vida. Foi uma coisa que brotou assim na minha cabeça de, eu vou fazer ovo de colher. Então eu sabia fazer brigadeiro, eu desenrolei e depois eu quis migrar para bolo, mas eu não sabia fazer bolo. Então eu comecei a pegar a receita na internet, testar muito para poder aprender a fazer. E aí eu errei muito, porque muita receita da internet que a gente vê por aí, a gente sabe que é mentirosa, né? Então a gente pega ali, segue direitinho e dá errado. Por quê? Às vezes a pessoa faz aquele vídeo ali só para chamar a atenção. Bolo incrível com 3 ingredientes. A gente faz e não dá certo. Porque a pessoa só fez aquilo ali para chamar a atenção, para ter seguidor, para ter visualização, né? E a gente sabe que a receita não dá certo. Então eu vi muita receita assim. E quando eu fui testar, não dava certo. E aí eu gastei muito material. Eu me frustrei muito, eu chorava real, porque não dava certo. Teve bolo, o primeiro bolo que eu fiz,
que eu cobrei 50 reais. E eu gastei, minha gente, eu acho que mais de 70, 80 reais tentando fazer uma massa. Por quê? Eu fazia, ela solava, jogava no lixo. Eu fazia, ela murchava, jogava no lixo. Eu fazia, ela não crescia, jogava no lixo. Então foi assim, eu gastei um monte de material. Quando eu terminei o bolo, ele ficou horrível, não ficou bom. E eu gastei um monte de material. Então assim, eu paguei literalmente para trabalhar nesse dia. Então se você vai começar e você não tem o básico de dinheiro para investir em curso de especialização, você já é barrada daí, né? Então você vai ter que começar como muitos começam, que é tentando fazer, errando, acertando um pouquinho, evoluindo. Então essa caminhada ela é muito mais difícil, porque você vai caminhar assim, ó, lentamente. E às vezes, se não fizer isso, né? Se não fizer isso, então você vai pensar que vai subir, você de repente desce, e você tá ali, né? De repente você desce de novo, e aí você pensa em desistir, aí sobe um pouquinho, então fica assim, uma montanha russa. Nunca vai ser isso aqui, se você não tiver dinheiro para investir e pagar realmente para tudo. Então pagar para você aprender um curso bom, pagar em equipamentos, pagar em equipe para te ajudar a fazer um Instagram bom, para te ensinar a vender realmente, porque não é só fazer o bolo, a gente precisa aprender a vender, pagar para tudo. Então tudo que você quer fazer para empreender, cada etapa você precisa ter, ó, dinheiro. E aí eu vejo muita confeiteira que já tem, né, o sucesso ali. Às vezes até começou de baixo. Não tô dizendo que todo mundo que tem sucesso só teve sucesso por conta do dinheiro, não, minha gente. Saibam filtrar aí um pouquinho. Mas é assim, pra começar você precisa ter um mínimo de dinheiro pra poder investir. Então, às vezes eu vejo confeiteiras que já tem sucesso, já estão dando cursos. E aí elas dão conta de muita coisa. Aí a gente fica, meu Deus, como ela consegue? Ela faz bolo, ela dá curso, ela vai em lojas, dá aula, né? Que tem algumas lojas famosas que chamam as confeiteiras para dar aula. Ela participa de feiras, ela tá ativa no Instagram, todo dia ela posta no story. É muita coisa e a gente fica, meu Deus, como é que eu não consigo isso? Por quê, minha gente? Ela tem equipe, que para ter precisa de dinheiro. Então, ela tem uma equipe que planeja a rede social, ela tem uma equipe que organiza a agenda dela e diz, tal dia você vai em tal feira, tal dia você vai em tal lugar. Ela tem uma equipe que muitas vezes produz os conteúdos da internet, e aí produz, né? Ela fica ali, aparece, faz o vídeo bonitinho, legal, e aí a pessoa edita, a pessoa posta, a pessoa faz as legendas, a pessoa interage com os seguidores dela, a pessoa responde os seguidores dela, tanto no direct como no WhatsApp, se ela fizer vendas com isso. Então tem equipe pra tudo, minha gente. A gente acha que a pessoa ali é a Mulher Maravilha, mas não é. Ela tem dinheiro, ela paga, e muitas pessoas fazem várias funções pra ela, fazendo ela ser aquela super Mulher Maravilha pra você que tá consumindo o conteúdo dela e achando que você não consegue porque você é inútil, porque você não consegue dar conta do seu dia, porque você não consegue se planejar, e não é. É porque a pessoa tem dinheiro para pagar uma equipe para fazer cada coisa para ela. E aí quando eu vejo algumas confeiteiras até ensinando isso, né? Como ter produtividade, como fazer isso, como fazer aquilo, eu fico, meu Deus, é tão cansativo você ver esse tipo de coisa e você já saber que, tipo, isso é inalcançável. Se você não tiver dinheiro para fazer tudo isso, você não vai conseguir. Porque é muito difícil, minha gente, você começar do zero. Eu tenho propriedade, né? Porque quando eu comecei eu não tinha nada. Até hoje eu sou muito assim, bem mediana, porque eu não tenho dinheiro para investir. Porque a realidade do pobre é essa, você vai ter que fazer escolhas. Então hoje em dia, quando eu penso, eu preciso muito, hoje eu preciso realmente daquela laminadora de abrir pasta americana. Por quê? Eu já tô chegando numa fase, tô com 27 anos, então eu já tô chegando numa fase que quando eu tenho tipo 2, 3 bolos de pasta americana e doces também, tipo 100 doces em uma semana, eu fico muito cansada e minhas costas doem muito, porque a pasta americana é aqui, a gente tem que estar abrindo. Isso aqui, meu ombro fica tudo doído, é pesada a pasta, então assim que a gente abre, ela tá bem dura. A gente vai solvar, depois a gente vai abrir, e aí você cobre um bolo, depois você vem fazer os detalhes, acabamento, é muito pesado. Quando eu finalizo o dia, eu tô acabada, minhas costas, isso aqui dói tudo, e aí eu tô precisando realmente comprar uma laminadora, né, daquela de abrir pasta americana. Mas assim, a gente fica, né, naquela de, eu vou comprar isso, eu vou fazer um reboco na parede da minha casa. A gente escolhe o reboco da parede.
ah, eu vou fazer isso, ou eu vou comprar um móvel que eu tô precisando. A gente vai comprar um móvel, minha gente, porque é muito difícil você conciliar o empreendedorismo com a sua vida real. Você precisa fazer sua feira, você precisa pagar suas contas, você precisa comprar suas coisas, porque é o seu bem-estar. Então, quando eu ainda tive um pouco de sorte assim, porque eu já consegui minha casa. Mas assim, foi um período que eu e Lucas, pra quem não sabe, meu marido trabalha comigo, então foi um período que eu e ele abdicou de muita coisa pra gente poder ter hoje o nosso cantinho, né? Então, a gente foi um pouco esperto, né? Porque a gente não foi nessa onda de, eu vou abrir loja. Nessa época que a gente tava juntando dinheiro, tava muito assim, todo mundo abrindo loja de confeitaria, todo mundo pegando ponto. E a gente não, a gente já focou desde o começo, vamos juntar pra comprar nossa casa. Porque na minha cabeça não faz sentido eu não ter onde morar e eu ter uma moto, um carro ou uma loja. Não faz sentido. Então, nessa época, quando a gente tava juntando dinheiro, eu via muita gente comprando carro, abrindo loja, e eu ficava, meu Deus, era aquele pensamento que eu falei pra vocês agora de, meu Deus, como que essa pessoa consegue e eu não? Mas eu continuei no meu foco e eu disse, não, a gente vai comprar o nosso cantinho primeiro, porque não faz sentido a gente morar na casa dos pais ou depender de alguém e ter uma moto, um carro ou uma loja, minha gente. Por quê? Carro quebra, moto quebra e loja a gente pode fechar, os clientes podem diminuir, o dono do ponto pode pedir o ponto de volta. Então a gente não queria essa incerteza de depender de ninguém. Então nessa época a gente ficou na casa da minha sogra. Eu morei um tempo na casa da minha sogra, na casa da mãe de Lucas. E a gente focou real, foi quase 3 anos que a gente ficou lá juntando cada centavo. Então a gente trabalhava, a gente não tinha lazer nenhum, a gente só juntava. E até que a gente conseguiu. Então, a gente teve essa escolha, né, de, não vamos abrir loja nem nada. Então, tem muita gente que pergunta, por que tu não abre, tu não tem vontade? Não, eu sempre digo, se eu tiver dinheiro, eu abro. Mas eu não vou fazer um negócio às cegas de, vou realizar meu sonho, vou abrir uma loja com meu nome, vou fazer isso e aquilo, se eu não tenho dinheiro para manter. Então, pra mim, não faz sentido abrir uma loja com ponto alugado. Eu só abriria se o ponto fosse meu, porque aí tudo que entrasse ia ser realmente lucro. Então eu tinha essas coisas assim na minha cabeça. Eu sou muito... não é que seja pessimista, mas eu sou muito realista. Eu tenho medo de que as coisas dêem errado. Então, para que não dê, eu gosto de fazer tudo muito bem calculado. Então, eu não abriria se o ponto fosse alugado. Eu não abriria se tivesse que pagar aluguel, água, luz, tudo isso pro dono. E ficar essa incerteza do dono, do nada chegar e, eu vou querer meu ponto de volta. Então, eu só abriria se eu tivesse dinheiro para investir em um ponto, investir em máquinas que eu preciso realmente para facilitar o meu trabalho, investir em um bom visual, investir em uma boa equipe, então, tudo isso. Então, se eu não tiver isso, eu não vou fazer. Na minha cabeça, ou eu faço bem feito ou não faço. Aí eu vejo muita gente postando também, já vi confeiteiras que abriram lojas assim do nada, no escuro, e postaram depois, minha gente, se vocês querem, corra atrás do seu sonho, abra sim, faça que é bom. E aí depois de meses fechou. Por quê? Porque não teve planejamento, não tem um dinheiro bom no caixa para poder reinvestir, não teve um bom dinheiro para segurar ali nos primeiros meses, porque a gente sabe que pode ser que você tenha muito sucesso, como pode ser que você abra e você tenha de custo ali 3.000 e você venda 1.500. E aí, como é que tu vai suprir esse dinheiro que tá faltando no caixa? Você tem que ter um caixa bom ali para repor. Se acontecer nos primeiros meses, você não vai ler tão bem. Então, se acontecer isso, como é que vai fazer? Tu vai pedir pra tua mãe, tu vai pedir pro teu pai, tu vai pedir emprestado, tu vai fechar a loja? Então, são essas coisas que a gente tem que ter em mente antes de dar passos assim, motivados, pensando em pessoas que estão postando vídeo ali na internet, te dando dicas que podem não funcionar pra tua realidade. Então, quando eu vejo o pessoal falando, abre a loja, é muito bom. E aí, quando eu vejo a pessoa não tem máquinas, ela faz ali muitas coisas na mão, ela que compra as coisas, ela que produz, ela que vende, ela que limpa, ela que posta na internet. Então eu fico, meu Deus do céu, pode ser que não dure muito. Por quê? A pessoa vai se sobrecarregar muito. No começo, realmente, ela vai achar que aquilo ali é a realização de um sonho, mas depois ela vai cair na realidade e ver que aquilo ali não se mantém por muito tempo. Por quê? Pra gente ter tudo isso, investir em tudo isso e ter um pouquinho de conforto, a gente precisa ter dinheiro, minha gente. Dinheiro para máquinas, dinheiro para poder deixar um ponto legal, dinheiro para pagar uma pessoa para trabalhar ali junto com a gente, dinheiro para
poder fazer compras de fornecedor e diminuir um pouco ali a sua carga de ter que ficar indo em lojas. Então, tudo gira em torno de dinheiro. Não se iludam nessa de, ai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vai ser o mil maravilhas. Não vai. Não vai. Então, você empreender sendo pobre, minha gente, pra quem consegue, já é uma super vitória. Porque é muito difícil você se manter. Claro que eu não vou dizer que só tem partes ruins, não, tem coisas boas sim, você pode sim viver ali nesse loop, nessa montanha-russa de, ai meu Deus, vende muito, ai esse mês vende pouco, ai cadê a encomenda? Como essa semana mesmo, essa semana eu não tenho encomenda, e aí eu tô aproveitando pra arrumar minha casa, pra cuidar de mim, pra resolver minha vida, porque se eu ficar pensando o tempo todo, meu Deus, essa semana eu não tive encomenda, hoje mesmo é domingo, né, geralmente eu tô na correria, mas essa semana não teve encomenda, e aí se a gente ficar endoidando de, ai meu Deus, essa semana não teve encomenda, o que é que eu vou fazer? A gente endoida, minha gente, então não dá certo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a minha folga, vou descansar, vou resolver minhas coisas pendentes, responder orçamento, postar coisas no Instagram, que às vezes eu tento fazer e não tenho tempo, vou fazer essas coisas. E aí depois a encomenda aparece. Então sempre vai ter partes boas e partes ruins. As partes boas que eu gosto muito, eu não voltaria a trabalhar pra ninguém hoje em dia, porque eu já tô acostumada, né, com essa minha rotina. Então, pra não dizer que só tem parte ruim, eu vou contar algumas boas pra vocês também. A gente consegue, né, controlar ali a nossa agenda. Então, se você quiser um aniversário de família, se você quiser sair, claro que tem que ser muito bem agendado. Eu sempre falo pro povo, se for me chamar, me chame antes. Porque se eu já tiver encomenda agendada, infelizmente eu não vou conseguir ir, né? Eu não vou cancelar a encomenda do cliente e dizer, ó, eu não vou fazer essa festa não, e aí eu vou sair. Não. Se eu já tiver minha agenda feita ali, eu não tenho como sair realmente. Isso é uma parte ruim. Mas se eu não tiver, eu posso simplesmente dizer assim, ai, vou tirar uma semana de folga, vou descansar. E eu posso fazer isso. Em período menstrual mesmo, eu sofro muito com cólica. Então, todo mês, eu tenho muita cólica, muita cólica. Chega assim, ser coisa que eu fico arriada de dor, o dia todo anestesiada assim, ó, meu Deus, me leva. Então, nesses períodos, eu posso, né, eu me permito simplesmente parar o dia. Então, se eu tiver encomenda, eu deixo pendente lá e aí vou trabalhar só à noite, né, ou às vezes de madrugada, eu escolho também trabalhar de madrugada, então eu vou e digo, não, agora eu vou descansar, vou tomar meu remédio, vou esperar ele fazer efeito e aí eu descanso. Ou se eu não tiver encomenda, eu digo, pronto, essa semana eu não pego porque agora eu vou aproveitar a minha dor. Então eu fico assim. A gente pode escolher o horário, né? A gente pode, essa semana eu vou pegar só uma encomenda por dia pra eu poder terminar e descansar. Então tem essas coisas assim, você pode escolher o dia que você vai trabalhar, você pode escolher como que você vai administrar o seu tempo. Então é muito bom pra quem gosta dessa liberdade, né? Porque eu mesmo não gosto de ter que acordar cedo por ter obrigação, eu detesto. Então você ter que acordar cedo todos os dias ali, pegar ônibus lotado, com gente fedendo de manhã, e aí um calor, ou quando tá chovendo, e a gente tem que ir assim mesmo. E aí às vezes a gente com cólica, morrendo de dor, e não pode faltar, porque você não vai dizer pro seu patrão, ai, tô com cólica, hoje eu não vou. Você vai ter que ir, né? Então são coisas assim que quando a gente pode escolher é muito bom, né? Então, essas são as partes boas que eu considero. Mas é assim, minha gente, sempre uma montanha-russa, nunca vai estar só as mil maravilhas, vai ter momentos que vai estar assim, só na merda, mas vai ter momentos que você vai, né, flutuando ali entre bom, ruim, mais ou menos, o ok. Então você tem que ter uma cabeça muito boa pra poder lidar com isso sem doidar. Quando, às vezes, né, tem confeiteira que comenta aqui, eu quero começar a fazer bolo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Só com a intenção de, eu quero aprender a fazer bolo, eu quero vender bolo. Então, pula muitas etapas, porque você pode saber fazer bolo e não saber vender. Então, às vezes você fica naquela de ter um produto muito bom, mas você não sabe vender, você não sabe divulgar, você não sabe se portar com o seu cliente. Então, entre esse caminho aqui, ó, de fazer bolo e saber vender, tem muitas coisas que a gente tem que aprender, que a gente tem que estudar, que a gente tem que investir dinheiro, que a gente tem que fazer muita coisa pra poder dar certo. Então, às vezes eu vejo, já vi muito, o povo começar e depois de um tempo parar. Por quê? Foi nessa ilusão de, eu vi fulana fazendo bolo, ela tá ganhando dinheiro, tá com um monte de seguidor. Ou então, outra ilusão, né, de que quem tem seguidor no Instagram tá com muito dinheiro. Não é, minha gente.
Então aí quer copiar a fulana. Ah, a fulana tá dando certo, vou vender também. Mas não sabe o que a fulana fez, o que a fulana passou, o que a fulana estudou, o que a fulana investiu pra poder chegar onde tá. Então começa inspirada na fulana ou querendo copiar, se frustra e para. Eu já vi muita gente assim, às vezes eu fico olhando assim, fulana até vendeu bolo, mas parou, fulana abriu uma loja e fechou. Por quê? Porque às vezes começa achando que vai ser as mil maravilhas e não é. Claro que tem muita gente que dá muito certo. Eu já vi também muitas pessoas que começaram depois de mim, fizeram um vídeo pra internet, o vídeo super viralizou, a pessoa ganhou seguidores, aproveitou essa oportunidade, né? Abriu loja, começou a vender e tipo, tá ganhando provavelmente bastante dinheiro, mas isso é uma coisa que tem que ter, minha gente, muito pontinhos de sorte, você tem que ser virada pra lua, porque é uma coisa assim, que a pessoa posta um vídeo, o vídeo viralizou, ganhou seguidor, fez o Instagram, né, e tal, começou, abriu a loja, e aí aproveitou esses seguidores que ganhou rápido, né, pra poder captar clientes, e aí fez um trabalho bem feito, e até hoje vende. Então são muitas coisas bem feitas e que, tipo, deram certo de primeira. Então isso aí você tem que ter muita sorte pra poder acontecer tudo isso aí na mesma hora. Porque às vezes a pessoa fica aqui tentando, fazendo vídeo, fazendo negócio legal e não sai do canto. Então tem gente sim que dá certo, que viraliza, que consegue. Hoje em dia a internet facilita muito isso pra gente, né? Então se você tiver carisma, se você conseguir captar as pessoas ali de uma forma que elas fiquem realmente, é muito bom, porque você consegue manter as pessoas ali comprando teu produto, seguindo o que tu fala, você consegue realmente influenciar ela simplesmente por conta do seu jeito. Então, se você tiver essa sorte, se você tiver esse carisma, se você tiver essa pegada, você consegue, né, muita coisa, porque a internet tá aí pra isso. Mas enfim, gente, já tô quase finalizando meu cabelo. E a mensagem que eu queria trazer pra vocês hoje era essa. Não se iludam com tudo que vocês veem na internet, porque muita coisa não vai ser real, muita coisa vai ser inventada ali só pra chamar atenção. E muita coisa pode ser até que funcione pra aquela pessoa, mas pra você não vai, porque você não tem quem ajude, você não tem de onde tirar o dinheiro. Se você tiver filho, piorou. Porque a gente sabe, né, que quando a gente é mãe, e eu não sou mãe, né, então eu vejo pelas minhas colegas que falam que, o menino adoeceu, tem que comprar as coisas pro menino. É tudo muito mais difícil, porque você vai ter que, sabe, as escolhas que eu falei pra vocês que eu faço, de, eu vou comprar uma máquina ou eu vou fazer um reboco na minha casa. Pronto, além disso, você ainda vai ter que pensar, eu vou comprar o material X ou eu vou comprar a fralda do meu filho. Então, vai se tornar ainda mais difícil, né? Eu e Lucas, ainda bem que a gente fez essa escolha de priorizar a nossa casa, porque hoje em dia a gente consegue, pelo menos, não ter esse peso, né, do aluguel, que a gente sabe que é muito difícil para quem paga aluguel. E aí, foi bom por conta disso, mas em questão de outras coisas, a gente tem que realmente priorizar. A gente comprou a casa, ela tava bem velha, ainda não tá essas coisas todas. Então a gente tá ajeitando aos poucos. Então recentemente a gente ajeitou o quintal, a gente rebocou a frente da casa. Então são coisas assim que a gente vai fazendo aos poucos. E sempre pensando, eu preciso de uma máquina, eu preciso de um equipamento tal. Mas aí eu quero rebocar a minha casa, eu quero fazer um piso ali, eu quero fazer uma pintura. Então a gente vai escolhendo assim, coisas que quem tem dinheiro não faz essas escolhas, minha gente. Quem tem dinheiro vai dizer, eu vou fazer a reforma e eu vou comprar ali o negócio pro meu empreendimento. Eu vou fazer minha reforma, vou comprar meus móveis e eu vou contratar uma pessoa para resolver ali aquele meu problema. Então, são coisas que a gente vê na internet, que muitas vezes a gente não vê se por trás e só vê o resultado. Então a gente se espelha naquele resultado ali, achando que a gente vai ter o mesmo resultado, porque a gente tá seguindo aquela dica ali de postar 3 vezes no Instagram. E não é, a gente sabe que não é. Então eu espero que vocês tenham entendido os recados, o que eu quis passar pra vocês. Foi só um desabafo mesmo, sem roteiro, sem nada, só pra desabafar o que eu tinha aqui na minha mente. E eu espero que vocês realmente tenham esse filtro, né, de saber ver o que é que pode servir pra você e o que não pode. Mas jamais fique pensando que, vai dar errado só porque eu sou pobre. Não, pode dar certo sim, você pode sim fazer aos poucos, vai crescendo.
e evoluindo. Mas também não pense que você vai começar hoje, amanhã vai ter 100 mil reais na sua conta, você vai estar comprando uma mansão e postando aqui no YouTube tour pela minha mansão, porque isso são coisas muito que para você conseguir, você já precisa ter um dinheiro antes para poder investir, como eu falei. Mas é isso, qualquer dúvida podem comentar aqui que a gente vai conversando sobre, para quem já é confeiteira, para quem já empreende ou para quem tem essa vontade, comenta aqui que a gente conversa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.